Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos, então, na primeira parte desse catecismo, que é sobre a profissão da fé. Nós estamos na segunda sessão, que vai tratar exatamente da profissão da fé, os símbolos da fé cristã, principalmente aí o credo, que nós estamos estudando. Estamos também no capítulo 1, que tem como título que Deus criou todas as coisas, o Todo-Poderoso criou todas as coisas. Então nós estamos aqui no parágrafo 4 também, estudando sobre esta criação. Então o parágrafo 4 tem como título O Criador. Hoje nós vamos entrar aí a partir do número 290, que tem como título A Criação, Obra da Santíssima Trindade. Bem, no nosso último programa nós já estudamos um pouquinho sobre os 3 grandes primeiros mistérios, né? Que é a criação, depois a queda, em seguida as promessas de salvação. Vimos também um pouquinho como é que Deus cria as coisas. Hoje nós vamos entrar mais profundamente nesse estudo de como que os 3 da Santíssima Trindade vão criar todas as coisas. E onde nós encontramos isso na Sagrada Escritura? A primeira frase da Bíblia: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, no princípio, Deus criou o céu e a terra. 3 coisas são afirmadas nestas primeiras palavras da Sagrada Escritura. O Deus eterno pôs um começo a tudo que existe fora dele. Só ele é criador, só ele, mais ninguém. O verbo criar, em hebraico, bará, sempre tem como sujeito a Deus. Tudo que existe expresso pela fórmula o céu e a terra depende daquele que lhe dá o ser. Depende daquele que lhe dá aí a criação, né? A vida, vamos dizer assim. Então, nós temos aqui na Torá. A Torá é o livro dos hebreus. É o livro dos judeus. É o livro que é chamado de... Pelos gregos é chamado de Pentateuco. São os primeiros 5 livros da Sagrada Escritura. E para os judeus é chamado de Torá. São os 5 primeiros livros mesmo, né? Está aí o Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números. Então são os 5 primeiros livros que eles chamam de Torá. Então estou aqui mostrando para você que está acompanhando aí pelo Facebook, pelo YouTube, então a Torá. Na Torá, então, está escrito em hebraico aqui, a primeira frase, Bereshit bará. Quer dizer, no princípio criou. Elohim. Elohim é Deus. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Sheba Shamayim. Então fica assim, Bereshit bará, Elohim Sheba Shamayim. Criou os céus e a terra. Então, Bereshit bará, Elohim Sheba Shamayim. Quer dizer, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ok? Essa é a primeira frase da Sagrada Escritura aqui em hebraico, como você acabou de ouvir. O que quer dizer isso para nós? Quer dizer que Deus é o Criador. Que Ele cria as coisas. Deus cria as coisas. Como estávamos dizendo no nosso último programa, o Pai tem um pensamento, tem um desejo, Ele quer criar. O Filho vem atender esse desejo na força e na graça do Espírito. Bem, vamos ver onde está na Sagrada Escritura. Então vamos lá. Agora, a partir do número 291, vai dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. E isso nós encontramos aonde? No Evangelho de João.
o capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de João. Agora vamos pegar aqui a nossa Sagrada Escritura. Então, Evangelho de São João no prólogo. O que é o prólogo? Vamos separar a palavra prólogo. Logos em grego quer dizer palavra. E pró quer dizer que vem antes. Então, prólogo são as primeiras palavras, ou seja, as palavras anteriores que vão dar início a uma explanação, a uma conversa, a uma disposição literária. Então, chama-se prólogo. São as conjecturas iniciais. No prólogo, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, João vai imitar o primeiro capítulo de Gênesis, o primeiro versículo de Gênesis. Então, João vai imitar. Só que João vai imitar aqui de uma forma muito mais conclusiva este mistério. O que ele diz aqui? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele. Por ele quem? Pelo Verbo. Sem ele nada foi feito. Sem ele quem? Sem o Verbo. Sem o Verbo nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Quem que é a vida? No Verbo é o Espírito Santo. Ele é a vida, ele é a luz. Nele havia vida, e a vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Qual foi a primeira criação de Deus lá em Gênesis? A luz. E aqui, o que João está falando? Que a verdadeira luz é o Verbo que é iluminado pelo Espírito Santo. Ele é a luz. Ele é o dínamo. Ou no caso, o Espírito Santo é um dínamo, vamos dizer assim. O que é um dínamo? Os homens aí entendem melhor do que as mulheres questão de dínamo, porque lida mais com mecânica. O dínamo é um gerador. É um gerador. Ele gera energia, ele gera força. Então, por exemplo, no dínamo existem muitas peças automobilísticas e outras peças de outras máquinas. Mas vou dar aqui um exemplo bem simples, que até você, não sei se você vai lembrar ou não, você que tem a minha idade mais ou menos, os mais jovens, acho que nunca viram isso. Mas no meu tempo de criança, eu morava perto ali da FEPASA, né, da estação ferroviária aqui de Sorocaba. Morava bem pertinho, numa rua que sobe, né, na Rua Melindo Matarazzo. E eu era criança, eu ficava sentado ali na porta de casa, algumas vezes olhando o movimento, e eu via os homens que subiam da FEPASA, que trabalhavam na estação ferroviária, eles subiam com as suas bicicletas. E quando chegava perto de casa, a subida já tinha terminado, já era mais calma ali a subida. Era bem mais branda. Então eles já conseguiam subir na bicicleta e pedalar. Porque naquele tempo não existiam bicicletas com marchas, como existem hoje. Aquelas bicicletas pesadas, né? De ferro, não era de alumínio, não. A bicicleta de ferro. O aro dela era pesado, as rodas, enfim, tudo era bem pesado ali. E para eles enxergarem, então, que já estava anoitecendo, tinha o farol na frente da bicicleta. Mas como que poderia acender aquele farol se na bicicleta não tinha bateria? Então tinha um dínamo, uma pecinha pequenininha, cilíndrica, e que ficava ali perto da roda de trás da bicicleta. Então, quando os homens queriam acender o farol das suas bicicletas, eles empurravam o dínamo, essa peça cilíndrica, que encostava no aro da bicicleta. E daí eles pedalavam essa bicicleta, e daí ficava mais pesado, inclusive, para pedalar, porque tinha que, além do peso dele, da bicicleta, agora tinha o dínamo encostado ali também, que tornava a bicicleta mais pesada. Muito bem, então com a força ali das suas pernas, eles iam
girando aquela roda ali, não é? Girando os pedais, enfim, a roda, evidentemente. E o dínamo ia girando também, porque ele estava encostado no aro da bicicleta. E aí ele ia girando, ele começava a gerar energia. E gerando a energia, tinha um fiozinho dele, lógico, que saía e ia até o farol. Então acendia o farol. Mas quem que era o dínamo? Quem que estava gerando essa energia, essa força? Era o dínamo. Então, no caso aqui, na Trindade também, o Espírito Santo, ele também é um dínamo. Ele gera energia, ele gera força. Então essa luz que vem de Cristo, é gerada por esse dínamo que chama-se Espírito Santo. Ele que ilumina, ele que é luz. Então ele fornece essa luz ao Filho, que é o Verbo, que é a palavra, e essa palavra emite raios de luz para iluminar as coisas. Então esse raio de luz vem do Espírito Santo. Então vamos lá, a primeira criação de Deus lá em Gênesis foi a luz. Agora, esse verbo que com a força do Espírito se torna luz, ele é a própria criação. Ele é a própria criação. Porque Deus precisou da luz lá, primeiro, em Gênesis, para criar as coisas. Porque tudo estava em trevas. Era um caos, tudo estava em trevas. Então precisou da luz para enxergar, vamos dizer assim, na nossa mente, né? Claro, tudo isso é um mistério. Mas estou aqui tentando fazer você imaginar a situação. Então, lá em Gênesis, tudo estava em trevas, como diz a palavra, e precisou da luz para enxergar todas as coisas e para criar todas as coisas. Então, a luz era necessária, sim. Agora aqui, João está dizendo para nós que como lá em Gênesis precisou da luz, agora o Verbo, que lá em Gênesis criou todas as coisas, ele vem recriar todas as coisas como a verdadeira luz, não como mais uma luz natural, porque lá foi criada a luz natural. O que é a luz natural? O sol, as estrelas. Então Deus criou primeiro as estrelas, que é o nosso sol, para depois criar todas as coisas que nesse sol tem vida. Que todas as coisas do nosso planeta têm vida por causa do sol, dessa luz. Então, o que o João está querendo dizer aqui? Que esse verbo, que lá no início criou todas as coisas, ele vem agora como uma verdadeira luz divina para gerar em você, gerar em mim a nova criação, que é uma criação que vai morar em Deus, que vai habitar em Deus, que vai ter vida divina. Não mais vai ter somente vida terrena, vai ter também a vida divina, que foi o que Deus quis para Adão e Eva. Ele criou Adão e Eva para ter vida divina. Porém, eles, enganados pela serpente, negaram aquela vida divina e aderiram ao pecado. Agora, então, o Filho de Deus, o Verbo que criou todas as coisas, ele vem recriar, mas de uma forma agora mais esplêndida, porque agora nós seremos recriados nele, em Cristo, por Cristo e com Cristo. Aquilo que o padre fala na missa, por Cristo, com Cristo e em Cristo. O que é esse e em Cristo? Nós seremos criados por Cristo, sim, ele que nos recria. Com Cristo, sim, evidentemente, sem ele não tem nada como ser feito. E em Cristo, quer dizer, para dentro de Cristo. Nós encontraremos vida agora dentro de Cristo. Como é que é isso? No batismo, nós somos, vou usar uma palavra aqui, assim, bem feinha até inclusive, mas para você entender, no batismo nós somos jogados dentro de Cristo. Uma palavra mais bonita é enxertado, né? Nós somos enxertados em Cristo. Mas o que quer dizer isso? Nós somos jogados em Cristo. Sim, pelo batismo nós entramos no corpo de Cristo. Entramos no corpo dele, já habitamos no corpo dele. Por isso que é por Cristo, com Cristo e em Cristo. Quer dizer, é para dentro de Cristo. Ok? Então essa nova criação é diferente da primeira. Mas vamos aqui ver. Vamos continuar aqui o que João está falando para nós.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Bom, continua sendo, claro. Ele estava no princípio junto de Deus. Agora, tudo foi feito por ele. Tudo foi feito por quem? Pelo Verbo. E sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Compreender aqui não é no sentido de entender, é no sentido de abraçar. No sentido de assambarcar, quer dizer, de abraçar mesmo, de tomar para si. Então, os homens, a luz, as trevas não a compreenderam. Então, as trevas não conseguiram abraçar a luz, não conseguiram. Quer dizer, não conseguiram destruir a luz. Porque abraçar no sentido de envolver, né? Então, as trevas queriam envolver a luz, queriam fazer a luz desaparecer. Mas não conseguiram. Ok? Bem, continuando aqui o que está no catecismo, vamos lá. Aqui diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. João 1, de 1 a 3, é o que acabamos de ler. O Novo Testamento revela que Deus criou tudo através do Verbo eterno, que é o seu Filho bem-amado. Foi nele que foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de tudo e tudo subsiste nele. Colossenses 1, 16 e 17. Já vamos ler. Eu só vou terminar a frase aqui. A fé da igreja afirma sim, a ação criadora do Espírito Santo. Ele é o doador da vida. Ele é o Espírito Criador. Veni Creator Spiritus. Em latim, quer dizer, vem Espírito Criador. Ele é a fonte de todo o bem. Então, insinuada no Antigo Testamento, revelada na Nova Aliança, a ação criadora do Filho e do Espírito, inseparavelmente una com a criação do Pai, é claramente afirmada pela regra de fé da Igreja. Só existe um Deus, Ele é o Pai. É Deus, é o Criador, é o Autor, é o Ordenador. Ele fez todas as coisas por si mesmo, isto é, pelo seu verbo e sabedoria. Pelo Filho e pelo Espírito, que são como que suas mãos. A criação é obra comum da Santíssima Trindade. Bem, tudo isso aí é falado, claro, na liturgia bizantina, é falado por Santo Irineu, quando ele vai combater as heresias, né, diversos hereses, aí no livro dele, né? Mas vamos agora ler um pouquinho sobre Colossenses 1, 16 e 17, como está escrito aqui, para nós irmos aí entendendo um pouquinho melhor, né? Então, Colossenses 1. Vamos achar aqui 16, 17. Esse Colossenses 16, 17 diz assim. Bom, vamos começar no versículo 15. O versículo 15 diz que esse Jesus Cristo, ele é a imagem de Deus invisível. Imagem de Deus invisível. Nós não podemos ver Deus? Não podemos ver Deus, porque Deus é espírito. Nós não temos visão espiritual para vermos Deus. Mas o Filho, que se encarnou, como ele adquiriu carne, então nós podemos ver, porque a carne nós vemos. Então o que esse Filho encarnado se tornou? Ele se tornou a imagem do Deus invisível. O que é uma imagem? É um ícone chamado icon. Na liturgia, na igreja ortodoxa, né? Principalmente a igreja ortodoxa, ela expressa a sua fé através dos seus ícones. São muitos quadros
E imagens são pinturas maravilhosas. Já visto você entrar, por exemplo, numa igreja russa, uma igreja católica russa, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa assim que você não imagina todos aqueles afrescos que são as pinturas nas paredes, são coisas maravilhosas. Quando nós entramos numa igreja onde tem muitas pinturas, as pinturas conversam com a gente. Elas conversam, né? Porque elas se expressam por si só. Por exemplo, aqui na minha paróquia de Santa Maria Madalena, atrás do presbitério é todo de vidro. É muito grande esse vitral. Ele tem aí uma altura de uns 10 metros mais ou menos e uma largura aí de mais de 20 metros. Então é um vitral muito grande. E nesse vitral está montado ali a pintura, o quadro de Maria Madalena. Quando ela se encontra com Jesus, ela pensa que é o jardineiro. Então é um quadro que se você começa a olhar aquele quadro, aquela pintura, você vai pensando no que diz a palavra de Deus, né? Maria Madalena se encontrando com Jesus, ela foi cedinho e viu ali a pedra rolada, inclusive está ali, né? O túmulo de José de Arimateia e a pedra rolada, quer dizer, então tem uma abertura para entrar no túmulo, então está ali também. E quando ela chega, vê aquele túmulo, então você vai lembrando do que diz a palavra de Deus, você vai contemplando aquilo. Então para isso que serve um ícone, para você contemplar, para você entender o que se passou, para você chegar mais próximo daquele mistério, né? Para isso servem os ícones. E na igreja ortodoxa, na igreja russa, na igreja grega, isso tem muito, né? Então, se um dia você tiver condições de ir para lá, eu gostaria muito de ir também. Daí você me leva junto, para a gente admirar essas coisas maravilhosas, né? Mas então, o que está dizendo que esse Cristo é a imagem de Deus invisível. Ele é o ícone que você consegue ver. Então, se você viu o Filho, se você viu Jesus, você viu o Pai. É isso que ele falou para Filipe. Filipe falou, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus falou, mas quem me vê, vê o Pai, Filipe. Ok? Então, vamos lá. Ele é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação. O primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Nele quem? No Filho. No Filho, no Verbo de Deus encarnado, que chama-se Jesus Cristo. Então, nele foram criadas todas as coisas nos céus. Claro, estou dizendo aqui Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não criou todas as coisas. Jesus Cristo é depois, né? Que ele veio depois, que ele se encarnou no seio da Virgem Maria, aí se adquiriu corpo humano, daí sim que ele passou a se chamar Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é a pessoa que tem duas naturezas, natureza humana e natureza divina. Então, não foi Jesus Cristo que criou todas as coisas, foi o Verbo. Quer dizer, somente o Verbo. Então, ele não tinha se encarnado ainda. Enquanto ele estava só com o Pai, o Verbo, o Filho, né? E o Espírito Santo, aí que eles criaram todas as coisas, ok? Não foi depois que ele se encarnou. Foi antes. Então, nele quem? No Filho, nesse Verbo, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As criaturas visíveis e as invisíveis. Então, as invisíveis também o Filho criou, quer dizer, todos os anjos. Aí ele vai citar aqui algumas categorias de anjos. Os tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Nós sabemos que aqui fala de 4 denominações angélicas, né? 4 tipos de anjos. Nós sabemos que tem 9 tipos de anjos. Mas aqui ele fala 4. Então, tudo foi criado por ele e para ele. Quer dizer, o Filho criou todas as coisas, inclusive os anjos. E tudo foi criado. O Pai queria que todas as coisas fossem criadas para o Filho e pelo Filho. Então, foi criada pelo Filho e para ele. Quer dizer, para a glória dele.
Aí versículo 17 diz assim: Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Bem, aí vai discorrer outros assuntos quanto à nossa salvação. Mas o que eu quero que você entenda, então, é que tanto João quanto São Paulo, que vai escrever aos Colossenses, os dois são bem explícitos em nos afirmar que o Verbo criou todas as coisas. Todas as coisas que o Pai queria criar, o Filho criou, na graça, na força do Espírito Santo. Porque, como disse aqui no número 292, tem o Espírito Santo que faz todas as coisas, pelo Filho e pelo Espírito, que são como que suas mãos. Então, vamos dizer assim, para nós entendermos também, você tem duas mãos, todo ser humano tem duas mãos, a não ser que nasça com algum defeito, não é? Mas geralmente tem duas mãos. Vamos dizer então que na Santíssima Trindade, uma das mãos, vamos dizer que Deus também tem duas mãos, só para nós entendermos, né? Claro que não é assim. Mas vamos dizer que Deus tem duas mãos, uma mão é o Filho, outra mão é o Espírito. Então ele usa as duas mãos para criar todas as coisas. Então, vou ler aqui a última parte do 292, para nós encerrarmos aqui por hoje, né? Insinuada no Antigo Testamento, revelada na Nova Aliança, a ação criadora do Filho e do Espírito, inseparavelmente una com a criação do Pai, com a ação criadora do Pai, né? É claramente afirmada pela regra de fé da Igreja. Só existe um Deus, Ele é o Pai, é Deus, é o Criador, é o Autor, é o Ordenador. Ele fez todas as coisas por si mesmo. O que é por si mesmo? Pelo seu verbo e pela sua sabedoria. A sabedoria de Deus, que é o Espírito de Deus. Pelo Filho, isto é, pelo Filho e pelo Espírito, que são como que suas mãos. A criação é a obra comum da Santíssima Trindade. Ok, querido irmão, querida irmã? Vamos encerrando aqui por hoje. E no nosso próximo programa iremos entrar, então, num outro ponto aqui que diz: o mundo foi criado para a glória de Deus. Porque você poderia perguntar, mas por que o mundo foi criado? Então ele foi criado para a glória de Deus. É isso que nós vamos estudar no nosso próximo encontro. Vamos pedir à Virgem Maria, mais uma vez, que ela reze por nós, para que permaneçamos firmes nos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica, que é a nossa doutrina da nossa fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.